Shalom para você, muito bom dia, que a paz, a misericórdia, a bondade do Criador estejam na tua vida, na tua família. Vamos orar ao Criador nesse momento? Yahweh, eterno Criador dos céus, da terra, do mar. Bendito seja o teu nome para tudo sempre, porque tu és o único que é santo, que é digno, que é fiel e que é justo e verdadeiro. Nos ajuda a entender os enganos, que se possível enganaria os eleitos, para que possamos, Pai, nos desvincular de toda mentira, de todo erro e se apegar somente a Ti e a Tua palavra. Em nome do Messias, o Teu ungido, nosso Salvador e Yahushua, que te pedimos. Amém. Queridos, para você conectado, seja bem-vindo. Esse é o Projeto Verdade Revelada. Não temos vínculos denominacionais, não temos partido político, não fazemos comércio. Estamos aqui somente para buscar alertar, buscar te informar e transmitir o conhecimento das Escrituras, palavra do Criador. Bom, eu gostaria de tratar de um tema hoje que é muito complexo. Até porque quando nós somos doutrinados em uma determinada religião, nós a defendemos até a morte. E defendemos também os seus fundadores, defendemos os seus profetas, defendemos a sua ideologia como sendo uma verdade suprema, inquestionável e absoluta. Mas, queridos, o coração sincero vai querer saber tudo que está envolvido no processo espiritual religioso, até porque isso implica na nossa perdição, na nossa salvação eterna. Então nós temos o direito de saber tudo que está relacionado, principalmente à questão religiosa, as religiões, o sistema religioso. E eu vou estar relatando aqui fatos, vou estar postando documentos e ao mesmo tempo contando a minha experiência. Como foi decepcionante, a dor para mim de descobrir que o profeta da minha religião, a qual eu nasci, era um profeta falso. E o sofrimento que nós temos ao descobrir que nós fomos enganados e que muitas vezes nós defendíamos, nós brigávamos por uma ideologia, uma denominação, quando não merece, na verdade, a nossa defesa, não merece o nosso carinho. Então veja, nós vamos falar hoje sobre como foi doloroso para mim descobrir que a denominação que eu fazia parte era uma denominação ocultista, maçônica. Eu vou começar trazendo alguns dados aqui que a palavra do Criador fala a respeito de envolvimento com o ocultismo. Em 1 João 1,5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Ou seja, para um indivíduo ser de Deus, ser do Criador, para uma religião ser realmente legítima perante o Criador dos céus e da terra, não pode haver trevas, não pode haver oculto, não pode haver segredos, mistérios, simbolismos. O Messias nos falou, quando esteve aqui, arremetendo ao seu caráter, ele condenou o ocultismo e tudo relacionado às sociedades secretas, quando ele disse no livro de João: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Nosso Salvador não foi ocultista, como alguns até tentam inventar, principalmente os agnósticos do primeiro e segundo século, dizem que o Messias teria ido ao Egito, onde aprendeu práticas ocultas. Mentira! Ele afirmou da sua própria boca que nunca disse nada em oculto. O Messias nunca se valeu do uso das trevas. Pelo contrário, ele é luz, plena luz, e ele só veio repreender as trevas.
Um famoso líder maçônico do século XIX, Albert Pike, escreveu o seguinte: para vocês, soberanos grandes, inspetores gerais, se referindo aos líderes da maçonaria, nós dizemos isto, que vocês podem repetir para os irmãos os graus 32, 31 e 30. A religião maçônica deve ser, por todos nós iniciados nos altos níveis, mantida na pureza da doutrina luciferiana. Sim, segundo eles, Lúcifer é Deus. E a verdadeira e pura religião filosófica é a crença em Lúcifer, o igual de Adonai. Mas Lúcifer, Deus da luz e Deus do bem, está lutando pela humanidade contra Adonai, o Deus da escuridão e do mal. Então veja, é muito grave. A maçonaria luta contra o Criador e apoia Satã. As pessoas que estão inseridas nesse movimento, principalmente nos primeiros níveis, elas nem têm uma noção completa de tudo isso. Mas você vê que ele se refere aos graus 30 em diante. Né? O 33 é o máximo, nós sabemos. Que eles declaram abertamente a crença em Lúcifer como Deus, o anjo caído. Então é muito grave o envolvimento. Isso está no Instructions to the 23 Supreme Councils of the World, que é instruções para os 23 conselhos supremos do mundo, de Albert Pike, o grande comandante, soberano pontífice da franco-maçonaria universal. Página, 14 de julho de 1889. Pike ainda disse que na religião, para obter dinheiro e influência com a grande massa da humanidade, deve ser ligado, ou seja, misturado com tal quantidade de erro, como colocá-la muito abaixo do padrão atingível pelas capacidades humanas superiores. O que é verdade para o filósofo não seria verdade, nem tem o efeito de verdade para o camponês. A religião de muitos necessariamente precisa ser mais incorreta, pouco refinada e reflexiva. Ou seja, isso é do livro Morais e Dogmas dele. Ou seja, eles têm o plano de se infiltrar e moldar religiões a fim de não permitir que as pessoas encontrem a verdade plena. Ou seja, ela não pode ser pura, ela tem que ser misturada, ela tem que ser um conjunto de mentiras e verdades. E é isso que mais engana os sinceros. Porque você vai encontrar coisas boas nas denominações religiosas. Você vai encontrar coisas éticas, coisas que edificam, né, muitas vezes. Só que elas estão misturadas com erro, estão misturadas com satanismo. E é isso que é mais perigoso. Bom, nós vamos falar sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, e a relação com a maçonaria. E é incrível como os fundadores, principalmente, tiveram todo o seu aval, seu apoio, vindo da maçonaria, até porque eles faziam parte dela. O Joseph Smith, que foi o fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, alegou ter recebido um outro evangelho de um anjo de luz chamado Moroni, escrevendo o livro de Mormon e, por conseguinte, a religião. Seu pai e seu filho, Irian Smith, eram maçons de lojas em Nova York, como ele próprio ingressou em uma loja maçônica em 1842, ascendendo ao degrau sublime. É só você pesquisar aí que você vai encontrar esses fatos. Isso está no livro A Igreja Mormon e Maçonaria, ano de 2001. E História da Igreja, volume 4, página 552. Peço perdão pelos ruídos, porque realmente é espiritual. Acontece na hora que você está transmitindo essas verdades. Segundo a Reuters, a Igreja Mormon admitiu que seu fundador, Joseph Smith, casou-se com cerca de 40 mulheres, incluindo uma de 14 anos e outras que já eram esposas de seus seguidores. Depois de insistir durante 200 anos que ele era monógamo. Isso está no artigo do extra.globo.com. E na revista Veja também foi publicada essa matéria. Bom, queridos, aí você observa. Maçonaria e mormonismo partilham de muitas semelhanças de símbolos, sinais, apertos de mão, vocabulário e roupas como aventais e túnicas.
Aqui na imagem você vê um aperto de mão que está encravado no grande templo Mormon nos Estados Unidos. E aqui você vê o templo Mormon. E aqui você vê os aventais e as túnicas que são usadas lá pelos Mormons nos seus rituais, que são muito semelhantes à da maçonaria. Você encontra essas informações também na Igreja Mormon e Maçonaria 2001, História da Igreja, volume 4, página 552. Dentro do Temple Square, há um museu documentando a história da Igreja Mormon. Também contém os símbolos que denunciam sua raiz na religião dos mistérios da antiga Babilônia. Aí você vê o olho que tudo vê dentro do triângulo, nos arremetendo aos Illuminates, à nova ordem mundial. Você vê a cruz embebida em uma taça, e você vê uma pomba dentro de um círculo. Dentro do Temple Square existem mais desses símbolos. Você vê o olho que tudo vê no centro do sol. Você vê o sol e a lua juntos, fundidos nessa parte do templo. Você vê o sol, que arremete a adoração ao sol, e uma estrela invertida de Baphomet aqui nesse outro detalhe. E o aperto de mão, conforme já mostramos. Isso tudo está na sede deles, o Temple Square. Também tem um museu documentando a história da Igreja Mormon e os símbolos que denunciam sua raiz na religião dos antigos mistérios. Você vê a pedra solar, 2 pentagramas invertidos nesse templo e um hieroglifo egípcio da franco-maçonaria. Tudo isso você encontra se você pesquisar. E aqui é uma sala dedicada a crianças dentro do Temple Square, com vários pentagramas invertidos. Aqui você vê claramente o pentagrama pintado em vermelho, azul e verde. E aqui outra estrela invertida, que representa Baphomet, ou Satã. Essa é uma foto real do local lá em Temple Square. Mormons realmente acreditam que podem se tornar deuses por ser um bom mormon, que um dia receberão uma divindade sobre seu próprio universo, que o próprio Criador uma vez teria sido um homem em outro planeta, além de crerem em uma deusa mãe, esposa de Deus. Bom, queridos, é isso que é o Mormon. Agora, veja a relação também dos Testemunhas de Jeová, que tem como um logo essa torre, né? Fundado por Charles Taze Russell, que era um evangélico que perdeu sua fé na juventude e começou a investigar religiões pagãs em busca da verdade. Ele tomou vários princípios ocultistas, fazendo vários amigos maçons e fundando a denominação Testemunhas de Jeová no fim do século XIX. Isso está na Watchtower, né, que é a torre de vigia, do dia 15/6/1960. Em várias citações, seus amigos maçons são descritos surpresos por Russell ter o mesmo conhecimento que eles e se referir aos Testemunhos de Jeová como uma ordem tão secreta quanto eles. Isso está no relatório da Convenção de Estudantes da Bíblia deles, de 1913. Russell praticava um aperto de mão maçônico e estabeleceu um corpo dominante de 10 a 15 homens mais velhos, que seriam guiados por anjos invisíveis, que são superiores às escrituras. E é esse aqui é o perigo, queridos. Você usar qualquer fonte literária que não é a Bíblia como algo tão importante ou tão válido quanto a Bíblia. É muito sério isso, muito sério mesmo. Isso está no livro Crise de Consciência. Aqui você vê a relação da maçonaria e do jeovismo, que partilham de muitos ensinamentos, símbolos, vocabulário, manipulação e controle exclusivista do catolicismo romano. Você vê o desenho do escudo de cavaleiro, torres, você vê os livros com o símbolo solar, você vê o brasão dos templários, que é essa coroa com a cruz, e essa cruz de Malta que os templários tanto utilizam, também jesuítas, o Papa utiliza, Hitler utilizava, e aqui o túmulo
de Russell, que é em forma de uma pirâmide, né? Uma pirâmide que é um símbolo altamente ocultista, que remete lá ao Egito, né? Tudo isso está presente na literatura, na cultura dos Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová fizeram sua própria versão da Bíblia, que é a versão Novo Mundo, e creem que seu líder os guia até hoje. São proibidos de receber qualquer conteúdo fora de sua denominação ou de manter contato com dissidentes, ou seja, pessoas que saíram do meio deles. São obrigados a vigiar e denunciar qualquer membro que contrarie sua fé. Isso está no Mistério Terminado, de 1917, na página 144 e 256. Queridos, é muito sério. Quando você deposita toda a sua confiança em homens, e ainda mais maçons, que foram usados para manipular as massas, foram levantados para alienar e para afastar da verdade do Criador. Essa que é a grande realidade. E essa parte em especial muito me toca, porque eu já passei pelo sistema adventista do sétimo dia, estive na sede lá nos Estados Unidos, no Tacoma Park, na Associação Geral, e conheci os lugares históricos onde os fundadores desse movimento começou, né? Lá em Battle Creek, e é muito sério, queridos, você investigar essa realidade e descobrir essas coisas que eu pessoalmente descobri. E foi interessante que eu descobri tudo isso tentando rebater pessoas que me trouxeram essas informações, e ao tentar defender a ideologia e o movimento adventista, eu me deparei com chocantes e perturbadoras realidades. Primeira de todos, que ninguém fala lá dentro, é que o pioneiro mesmo, que iniciou o movimento adventista, né, o movimento millerita, William Miller, que eles chamam de Guilherme Miller aqui no Brasil, ele era profundamente envolvido em sua comunidade local, tornou-se maçom, ocupando o cargo de grão-mestre na loja Morning Star, que é a estrela da manhã. Esse jargão, estrela da manhã, é muito utilizado dentro do adventismo. Foi utilizado pelo filho de Ellen White, um dos filhos dela, que tinha um barco chamado Morning Star, estrela da manhã, né? No número 27, e Miller, entretanto, renunciaria à sua afiliação à maçonaria em 1831, por achá-la incompatível com suas ideias evangelísticas. Porém, eles afirmam que ele saiu, só que ele já era grau 33. Você viu que Albert Pike fala que a partir do grau 30, eles têm um profundo conhecimento da doutrina luciferiana, e que eles declaram, eles aceitam que Lúcifer é Deus. Então é muito difícil a pessoa se desvincular de tudo isso. Isso está no livro Memórias de William Miller, páginas 18 e 19. Bom, algo mais sério ainda é que William Miller marcou sucessivas datas para a vinda de Cristo dentre 1840 e 1844, no que ficou conhecido como Grande Desapontamento, aceitando seu fracasso como profeta. James White se associou ao movimento em 1842, antes do desapontamento. O James White, que seria o marido da Ellen White, né, a profetisa adventista. E ele se tornou um dos líderes, inclusive andava junto com William Miller nas conferências, e posteriormente ele se casou com Ellen Gould Harmon, fundando em 1863 a Igreja Adventista do Sétimo Dia, dando continuidade à obra que Miller havia começado. Se você ler primeiros escritos de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, ela cita Miller em alta conta. E ela fala que Miller será salvo, e ela fala também que eles não poderiam mudar o que Miller tinha estabelecido em termos de escatologia, a não ser o erro da data, né? Que foi de 1843 e 1844, que fracassou. Mas ela pegou uma boa parte do entendimento profético e doutrinário de William Miller, maçom grau 33. Infelizmente, essa é a realidade. Isso consta no livro História do Adventismo, inclusive é um livro da casa publicadora, do Mervyn Maxwell, né? Quem conhece bem o movimento adventista sabe que livro é esse. Ellen White se opôs à maçonaria oficialmente em seus escritos, contudo há indícios inquestionáveis do seu envolvimento com símbolos e o vocabulário maçom. Frequentemente você vai encontrar nos escritos dela termos o olho que tudo vê,
Observa os defeitos de todos. Conselhos para a Igreja, página 177. Senhores, não existe olho que tudo vê na Escritura. O Eterno não é olho que tudo vê. A Escritura sempre se refere no plural. Aos olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos, é o par. Não existe olho singular. O único olho que existe singular é aquele da maçonaria. É o de Baphomet. Não existe na Bíblia. Eu desafio qualquer adventista, qualquer religioso me mostrar o olho de Deus no singular na Escritura. Ela também usa o termo grande arquiteto mestre, senhor do templo. Também a Bíblia não diz que o Criador é o arquiteto mestre, o arquiteto do universo. Não fala isso. Mestre arquiteto quer dizer que existem outros arquitetos além do mestre, né? Que na verdade é um símbolo maçom de construção. A palavra maçom quer dizer pedreiro em francês, né? Isso está em Olhando para o Alto, página 310. Objetivos do Santo Vigia, Educação, página 176. A Bíblia não fala de santo vigia. A Bíblia fala de um vigia invisível, a Bíblia cita algumas coisas sobre vigia, mas nunca santo vigia, com a conotação que ela dá nos escritos dela. Ou vigilante. E esse aqui é um dos fatos, um dos indícios mais perturbadores, é o olho que tudo vê, na litografia que foi pessoalmente projetada por Tiago e Ellen White em 1874, a capa do livro The Way of Life, O Caminho da Vida. Alguns podem dizer que é montagem, que é mentira, porque infelizmente a gente reluta em aceitar a verdade. Mas se você for no site oficial, que é o site oficial aqui, o centrowhite.org, aqui diz o seguinte. Aliás, perdão, é no centrowhite.org, WP Content Uploads 2013/04/68. Está aqui a foto original do livro. Você vê sim o olho que tudo vê no detalhe aqui. Vou ampliar, que ninguém possa. Isso está no site oficial de Adventista, um olho. E é o mesmo olho que aparece na ilustração maçônica. É o mesmo desenho, mesma sobrancelha, com o sol irradiando atrás, né? Você tem um efeito de pirâmide aqui na árvore também, né? E aí, segundo eles, essa é uma ilustração para a árvore do bem e do mal. Você tem 10 galhos e tem os 10 mandamentos pendurados aí. Não sei por que esses 10 mandamentos têm a ver com a árvore do bem e do mal, mas tudo bem. Aí, veja, não é montagem, está no site oficial. E é chocante descobrir essas coisas. Você fica sem teto, fica sem chão, porque você coloca confiança total nessas pessoas. E aqui está no site oficial deles, a litografia. Foi divulgado no site oficial e eles tiraram, mas continua a foto nos arquivos históricos deles, do Centro White. Continua lá. Queridos, existem sinais que os maçons têm deixado em toda a história. Desde Napoleão, Abraham Lincoln, Frederic Auguste Bartholdi, o Nathan Rothschild, Francisco Pizarro, Joseph Stalin, George Washington, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Simão Bolívar, todos eles têm os seus retratos e as suas fotos com essa pose, que é a mão dentro do casaco. Isso se chama mão oculta na maçonaria, depois você pesquisa, que implica que eles participaram em moldar a história. De alguma forma, eles deixaram a marca deles na história mundial, seja no aspecto religioso, político, econômico ou cultural. Eles deixaram as impressões deles como maçons. E todo maçom que vê, ele reconhece isso. Eles dizem ali, um nosso que fez muito pela história mundial, que deixou sua marca. E, infelizmente, no meio adventista, você encontra esse tipo de postura. E não é coincidência, porque são dezenas e dezenas de fotos com a mesma pose. E, detalhe, são os líderes que fazem essa pose. A começar pelo esposo de Ellen White, o James White, o Tiago White, né, que a gente chama. Na postura, Tiago White, com a mão esquerda, está escondido e o braço direito se estende para fora. Essas fotos estão também no Centro White, aqui no Brasil. Estão no White State, o site americano.
para confirmar a veracidade dessas fotos. E essa foto é de 1880, e nessa ocasião o Thiago White era o presidente da Associação Geral Adventista do Sétimo Dia. De acordo com o livro de David Bernard, Luz sobre a Maçonaria, na página 168 e 170, publicado em 1829, durante o ritual de iniciação da Ordem dos Cavaleiros da Marca Cristã, os papas Alexandre e Silvestre são chamados para fazerem parte deste ritual. E aí você vê o detalhe do lado. A postura dos Cavaleiros de Malta, dos Cavaleiros da Marca Cristã, é com a mão dentro do casaco. A mão oculta, que eles chamam. Aqui você vê o filho de Ellen White, o Edson White, o filho mais velho dela, fazendo a pose da mão escondida dentro do casaco. É muito sério isso, porque se você tem pessoas ligadas a Ellen White, participando de maçonaria, o grão-mestre William Miller, que era o pai da fé dela, assim, dos mais influentes para ela espiritualmente. Você tem o James White, com a mão oculta, e você tem um filho mais velho, tudo indica que é uma família de maçons. E nessa foto você vê o Edson White, o filho mais velho, fazendo o gesto da mão escondida. E esse é um sinal do mestre do segundo véu, mostra até a patente em que ele fazia parte. Não só ele, mas vários líderes adventistas têm essa postura, está tudo no site oficial deles, e na mesma foto Ellen White com uma postura maçônica feminina. É o sinal do ofício, companheiro, em que Ellen White mostra sua mão esquerda, indicando que ela faz parte do segundo grau ou intervalo maçônico, confirmando o capital para a inauguração da primeira turma dos líderes americanos na instituição de ensino de Oakwood, que seriam enviados para a África. Se fosse apenas uma foto, até nós poderíamos dizer, é coincidência, mas praticamente todas as fotos dela, dos líderes e outras líderes femininas também, têm essa postura, esse sinal. Estão todos no site. E aqui você vê Anne Besant, a fundadora da Maçonaria para Mulheres da América, com a mesma postura. A mão sobre o peito. Você tem a foto de vários líderes no site oficial também, como Joseph Stalin, Papa Francisco, Napoleão Bonaparte, Karl Marx, Simão Bolívar, o Salomão Rothschild, Marquês de Lafayette, Amadeus Mozart, George Washington. E para um maçom exibir esse gesto, implica que ele teve participação em moldar a história. E aqui você vê os pioneiros adventistas, um dos líderes deles, com a mão dentro do casaco, durante uma campal adventista na América. Você vê, por exemplo, outros líderes, ou aqui as mulheres, no caso, duas mulheres mostrando o sinal do ofício companheiro durante uma reunião campal. São vários e várias fotos. Aqui você vê inúmeros líderes. Nós podemos contar 1, 2, 3, 4, pelo menos aí tem 5 líderes adventistas que estão na frente, sentados na cadeira. Inclusive, essa é uma postura maçônica de liderança. Os líderes ficam na frente, todos sentados em uma cadeira, e os demais ficam em pé, né? Aqueles que estão abaixo da pirâmide, são ignorantes do que está em oculto na liderança da igreja, né? Na hierarquia. E aí os líderes na frente, junto com Ellen White, com a mão dentro do casaco, demonstrando que são iluminados, que eles detêm um conhecimento especial, oculto, que eles são os líderes maçons, que qualquer irmão maçom, ao ver essa foto, vai reconhecê-los como irmãos da grande fraternidade maçônica. Que isso tudo é abominável, me dá nojo, me dá náuseas. Porque você coloca a confiança implícita em um sistema religioso que se aparenta puro e santo e totalmente dentro da escritura e verdadeiro e legítimo, levantado pelo Criador para ser um movimento, um grande movimento de restauração nos últimos tempos, e não é. Não é. Toda a ideologia está contaminada, precisa ser revista, né? Apesar de ter algumas verdades, como eu já falei, que todas as religiões têm algumas verdades, mas a mistura, um sincretismo de erros e enganos. Ninguém levanta uma estrutura em mais de 200 países
uma estrutura riquíssima, trilionária, dona de colégios, instituições alimentícias, indústrias e TV, rádio, da noite para o dia sem uma mãozinha, sem o apoio da Irmandade Maçônica. Para um maçom exibir este gesto com a mão implica que ele teve participação em moldar a história, especialmente aqui no âmbito religioso. Esse é o William K. Gage, foi presidente e fundador da Gage Printing Company, empresa de publicação. Gage também foi prefeito da cidade de Battle Creek, que é a cidade dos Adventistas, em Michigan. Era um especialista em impressoras e litografias, e por muitos anos ele foi encarregado do escritório da Review and Herald, que chamam aqui no Brasil de Revista Adventista. Maçom. Para um maçom exibir, quer dizer, ele participou em moldar. Esse é o Nathaniel McClure, presidente por 2 vezes da Associação Geral da Igreja Adventista na Califórnia, durante os anos 90 a 96 do século XIX. Mais um maçom adventista. Bom, e essa é uma parte intrigante, porque a questão do obelisco no túmulo White é que, se você for fazer uma pesquisa para saber quem pôs esse obelisco lá, você vai se surpreender. Aliás, existem até irmãos sinceros adventistas que saíram da igreja adventista e estão seguindo adventistas históricos, que defendem arduamente Ellen White. E até um deles fez um PowerPoint falando que o pessoal lá, algum maçom, colocou esse obelisco lá no túmulo dela. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Segundo o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 2, Ellen White escolheu pessoalmente o obelisco, poste ídolo a Baal, para o túmulo de seu marido. E mesmo 20 anos depois, ela se recusou a tirá-lo, alegando que nunca seria colocado um monumento partido no túmulo do seu esposo, porque ele teria trabalhado por 2 homens. E isso está no site oficial adventista. Veja, aqui nós não estamos com leviandade. Aqui está Centro White, pesquisa White. E aqui está o obelisco, sobre o obelisco no jazigo White. Eles afirmam oficialmente. Está aqui. Eles dizem, no artigo que ela escreveu, semana passada, a convite de seu filho White, encomendei para o túmulo de seu marido aquele monumento de granito escuro de Battle Creek que você examinou. Ellen White examinou, escolheu pessoalmente. Willie me instruiu a repassar o débito a você. Lamento fazer isto enquanto o dinheiro que os amigos dele contribuíram para mostrar-lhe respeito em sua memória encontra-se no escritório. Willie queria que eu entregasse esse dinheiro à comissão diretiva da missão europeia, mas não me sinto autorizado a fazê-lo sem consentimento deles. Há agora aproximadamente $170 no escritório para esse fim, e prometeu-se dar ainda mais, caso haja necessidade. Isso indica que Ellen White e provavelmente William White, seu filho, haviam visto o monumento, e W.C. White autorizou o pastor Butler a fazer a compra. Uma carta de Butler a Willie White, datada de 10 de fevereiro daquele ano, discutiu o custo do monumento com a lápide e outras pedras. E disse que será erigido assim que você enviar a descrição. É evidente que a família White estava envolvida na seleção do monumento. Quem está dizendo isso é o Centro White, não sou eu. É só uma pesquisa rápida aí. No Google, Ellen White mandou colocar o obelisco, você vai achar o Centro White afirmando isso. Está aqui, 20 anos depois, em 1904, Ellen White escreveu sobre uma sugestão alternativa para o monumento de Tiago White. Depois de meu marido ser deposto no sepulcro, seus amigos pensaram em colocar uma coluna partida como monumento. Nunca, disse eu, nunca. Ele fez sozinho o trabalho de 3 homens. Nunca será colocado sobre seu túmulo um monumento partido. Senhores, monumento é coisa pagã, é adoração ao sol. Você pode observar aqui, por exemplo, os monumentos, os obeliscos ao sol, que você vai ver como isso é aborrecível, como é abominável para o Criador. Deuteronômio 16:22, nem levantarás pilar sagrado, a qual o Senhor teu Deus odeia. Êxodo 23:24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todos os pilares sagrados. Como que uma profetisa não sabia disso?
Aqui está o obelisco White, da família White, que é exatamente esse poste ídolo a Baal. Aqui está o obelisco de outro pioneiro, o Chamberlain. Aqui está o obelisco do Andrews, um outro pioneiro lá na Suíça. E aqui de L. Chamberlain, outro pioneiro adventista. Então, como esse povo não sabia que isso era abominável, sendo tão conhecedores das Escrituras, e o pior, como uma profetisa não sabia que isso era abominável? Não há desculpa, senhores. Não tem como desculpar isso. O símbolo maçônico que foi estampado no folheto do serviço funeral de Ellen White, em 24 de julho de 2015, é o mesmo símbolo utilizado por Charles Russell, dos Testemunhos de Jeová. É um símbolo templário, antigo. A cruz na coroa e estava no folheto do funeral de Ellen White. E aí está a ilustração de um funeral maçom, onde você vê vários dos pioneiros adventistas com o mesmo pilar, indicando que eles eram maçons. É triste admitir que a conexão maçônica com a IASD só se intensificou ao longo dos anos. Hoje está intimamente ligada com a ONU, com todas as instituições ocultistas, inclusive com a Igreja Católica Romana. Eles participam ativamente do movimento ecumênico, um movimento pró-aceitação LGBT, participam com os eventos da ONU, estão ligados com atividades internacionais, né? Tem um vínculo muito forte diplomático com vários países, e que sugere que somente uma influência muito forte, terrena, maçônica, poderia possibilitar isso. Você vê todos os líderes adventistas ilustrados nessa foto, ocultando um dos olhos, mostrando apenas um olho, que é um símbolo altamente ocultista. Você vê vários símbolos nas revistas com um olho apenas. Você vê no próprio logo da religião um formato de pirâmide com chamas, com 3 chamas em forma de 666, uma cruz invertida no meio, altamente satânico o simbolismo na Terra Globo, né? Você vê toda essa alusão a símbolos ocultos, símbolos malignos. Você vê até hoje esse legado, e não só nessas 3 denominações que nós citamos, mas em todas, senhores. O Criador nunca instituiu religião nenhuma. João dizia: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 1 João 2, 7. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo em particular. Pedro diz que, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, como pode o Eterno ter concedido toda a revelação a uma mulher? Ou a um homem? Não pode, senhores. É impossível. Ele concede sua revelação a todos. E ele utiliza seus servos, os profetas de Israel, não de religiões que foram fundadas por aventureiros há alguns séculos atrás, ou que continuam sendo fundadas ainda hoje. Se o Criador não instituiu denominação alguma, quem as criou? Testemunho de Jeová foi criado por Charles Russell, último grau da maçonaria. Mormonismo foi religião criada por Joseph Smith, também último grau da maçonaria. Nova Era e Teosofia, a grande contribuinte para a maçonaria, professora de Hitler, Helena Blavatsky, do livro Isis Sem Véu. Batistas no Brasil foram fundados pelo maçom William Buck Bagby, pode pesquisar. Na atualidade, o maçom Bispo Macedo, fundador da Igreja Universal Maçônica. O maçom Valdomiro Santiago fundou a Igreja Mundial. Silas Malafaia, um influente maçom pentecostal das Assembleias de Deus. E todos os líderes da Assembleia de Deus, seja Ministério X e Z, Norte e Sul do Brasil, são maçons. Pode pesquisar depois. E essa conexão terrível da Igreja Adventista com a maçonaria, né? É triste, querido, saber que todas essas denominações do Ocidente, elas foram fundadas por maçons, elas têm um viés ocultista. Mas por que o Criador permitiu isso? Porque ainda não era o tempo dele restaurar todas as coisas como foi predito. Mas está chegando a hora em que todas essas abominações vão cair por terra e a verdade será revelada.
Criador dos céus e da terra, será soberano. Não repartirá sua glória com esses líderes, esses profetas de meia tigela. Ele será soberano. Ele vai confirmar o que a Torá e o que foi confirmado pelo Mashiach, o Messias de Israel e os seus discípulos. E isso você pode encontrar no livro Scarlet and the Beast, Escarlata e a Besta, de John Daniel, que confirma esse controle das religiões pelas sociedades secretas. Que vai um conselho. Primeiro de tudo, saia dessas religiões maçônicas. É o primeiro passo. Para você começar a abrir seus olhos fora da matriz, fora da visão deles, do sistema deles. E aí, meu irmão, você vai ter que fazer uma reciclagem. Vai ter que reaprender tudo de novo, vai ter que reestudar. Aqui eu não estou te empurrando nenhuma ideologia nova, nenhuma filosofia. Eu já tenho a minha referência agora, que é a fé hebraica. A fé dos profetas, a fé dos apóstolos, a fé do Messias hebreu. Agora você vai pesquisar, você vai buscar saber a verdade por você mesmo quando você sair desse sistema maçônico. O catolicismo nem se fala, porque é totalmente pagão e cheio de ordens secretas, que atuam secretamente ou abertamente. Então ali já está fora de discussão. Falando dessas igrejas que se dizem representantes legítimos do Evangelho de Cristo, que falam que são a igreja remanescente, o movimento verdadeiro, e falam que tem um profeta verdadeiro, que obra milagres, que tem ideologias, e que cobra dízimo, e que fundou denominações com CNPJ, o que é abominável ao Criador. Você nunca viu profeta fundando denominações e pedindo dinheiro, não. Para denominações, não. Você nunca viu isso. Isso não existe na Bíblia. Lógico, existe tzedakah. Você faz uma caridade, ajuda alguma pessoa, a pessoa pede, está precisando, daí você ajuda dentro das necessidades das pessoas. Mas não um sistema que é mais um comércio, é uma corporação empresarial que enriquece, acumula bens e propriedades e mantém as pessoas na alienação, afastando cada vez mais do Criador e da restauração. Bom, queridos, é muito forte, eu sei, mas talvez algumas pessoas vão ver pela primeira vez essa realidade tremenda, né? E vão se chocar, né? Puxa vida, mas eu estava lá, eu pensei que era de Deus, eu estava seguindo com o coração puro, sincero aquele lugar, e agora eu descubro uma coisa dessa. Meu irmão, é muito simples. A pessoa que está lá talvez também seja outro induzido por um outro alguém. Ele nem sabe desse envolvimento, dessa relação ocultista com a religião, a denominação dele. Só que quando você encontra a verdade, você tem que tomar uma postura. No mínimo, você não vai mais participar disso. No mínimo. Segundo, você vai ter que buscar, então, descobrir o que é a verdade do Criador. Já que não é dízimo obrigatório, sistemático, já que não é denominações, já que religiões não salvam, já que esses líderes são falsos, aí você vai ter que se virar e sair em busca da verdade. E também falar para as pessoas, né, e alertar sobre o perigo que elas estão envolvidas. Não tenha medo. Não tenha medo de pressão familiar, não tenha medo de oposição de amigos, não tenha medo que se as pessoas vão te odiar, não. Eles odiaram o Messias também. Nós estamos aqui sofrendo perseguição de todo lado, mas você não tenha medo, não. Você tem que ser forte, tem que ser corajoso, o Eterno é contigo. E Ele vai te guiar. Mas a gente já vai ficar feliz se você se desvencilhar da manipulação e do controle dessas falsas religiões. Já vamos ficar contentes com isso. Agora, o que você vai fazer da tua vida é contigo. Esse canal tá cheio de vídeos aqui mostrando qual é a fé verdadeira. Apesar de que a gente até mudou muitos conceitos que nós tínhamos no passado, né? Por causa dessas descobertas que nós fizemos, né, de influência maçônica. Mas bem, querido, você que é mormon, Testemunho de Jeová, adventista, evangélico, ou qualquer outra religião, não deixe de crer nas escrituras sagradas em função desses enganos humanos. Continue crendo nos mandamentos do Criador,
na Bíblia, os mandamentos que concernem o sábado, por exemplo, né? Quem é adventista, está certo, é um ponto correto, né? O sábado. No estado inconsciente após a morte, que os testemunhos de Jeová ensinam, está correto, só que há mais a ser estudado, a ser descoberto, né? Do que esses pontos que eles têm. E na vinda do nosso Salvador, o Altíssimo terá um remanescente sobre a terra, que sairá de toda essa confusão religiosa para compor um único povo. Ali haverá um só rebanho e um só pastor, Messias. Se você for sincero, sua jornada em busca da verdade estará apenas começando. Querido, que o Criador te abençoe e te guarde, a sua família. Eu estou há mais ou menos 7 anos sem ir aos templos de pedra, sem ter líder religioso. Estou se reunindo em casa, mais ou menos 7 anos. E acredite, é uma experiência libertadora. Não é fácil porque você vai se ver sozinho por muitas vezes, mas o Eterno está contigo. Chegou a hora da restauração, o Messias está voltando para restaurar todas as coisas, para estabelecer seu reinado de glória, e ele vai ensinar pessoalmente a Torá para os seus filhos. Ele vai restaurar todas as verdades que foram encobertas pelos falsos profetas, pelas falsas religiões, e ele vai, por fim, restaurar toda a verdade, restaurar todas as coisas. Que o Criador te abençoe, te guarde. Um forte abraço do seu irmão. Não me tenha por inimigo, você que se ofendeu. Eu estou apenas repassando o que eu descobri, também na sinceridade de defender a minha denominação, mas quando eu me deparei com essas verdades, eu não pude resistir a essa realidade, tá? Não se chateie comigo. Eu peço, eu também me aproveito do artigo 5º da Constituição, em que eu tenho liberdade de expressão para expor esses fatos, né? E esse projeto foi levantado com esse intuito. Falar a verdade, não importa qual seja essa verdade, ok? Shalom, a paz do Criador, contigo, em nome do Messias. Até o próximo Hangout.